O livro Pai Rico, Pai Pobre, de Robert Kiyosaki. A obra narra as experiências do autor com os dois pais, um pobre e um rico. Kiyosaki usa as diferentes visões do mundo dos seus pais para ensinar o leitor sobre as bases da inteligência financeira, através de histórias, conselhos e exemplos práticos. A obra explora temas como a importância de distinguir ativos de passivos, a necessidade de conhecimento sobre finanças, as vantagens de ter uma sociedade anônima, como superar o medo de perder dinheiro e como ser um doador índio. O objetivo final do livro é apresentar uma visão inovadora sobre como ganhar dinheiro e alcançar a independência financeira, motivando o leitor a pensar de forma diferente sobre o dinheiro e a construir uma vida próspera. Se você quer descobrir o que realmente separa os investidores comuns dos investidores ricos e como você pode usar essa sabedoria para construir riqueza e segurança financeira, fique com a gente. Cansa, né? Você se esforça, trabalha, mas parece que não sai do lugar quando o assunto é dinheiro. A gente fica preso naquela rodinha, sabe? É isso aí, a famosa corrida dos ratos, como o Robert Kiyosaki Satya num Pai Rico, Pai Pobre. Esse livro é um clássico, né? Clássico e polêmico, mas a gente mergulhou de cabeça nele para te ajudar a entender e quem sabe até escapar dessa armadilha financeira. Vai virar o jogo, então? Bora. O Kiyosaki meio que joga um balde de água fria na gente, sabe? Ele questiona tudo que a gente acha que sabe sobre dinheiro, trabalho, sucesso. E, ele dá um chega pra lá naquela fórmula pronta de vai pra faculdade, arruma um emprego estável e seja feliz pra sempre. Essa receita parece que não tá funcionando muito bem, né? Pelo menos não pra todo mundo. E a sacada do livro é que ele usa a própria história, a experiência dele com dois pais, um rico e um pobre, para mostrar como a mentalidade faz toda a diferença. Essa história dos dois pais é o ponto de partida para entender a filosofia do Kiyosaki. Exato. E o legal é que ele não fica só na teoria, né? Ele mostra como essas duas visões de mundo, a do pai pobre e a do pai rico, moldaram a vida dele. Logo de cara, a gente vê que o pai pobre, mesmo sendo super inteligente e com diploma, vivia de endividado. Seguia aquela receita tradicional de trabalhar duro por um salário, mas nunca conseguia sair do sufoco. Uma visão bem linear, né? Tipo, trabalha, ganha, gasta e recomeça o ciclo. Sem sair do lugar. Já o pai rico que construiu a própria fortuna era obcecado por educação financeira. Tipo, o cara respirava dinheiro. Ele era fissurado em entender como o dinheiro funcionava, como fazer ele trabalhar para ele. E ele martelava na cabeça do Kiyosaki a importância de ter ativos, coisas que botam dinheiro no seu bolso. Em vez de cair na armadilha dos passivos que sugam seu dinheiro todo mês. E aí que a gente chega naquela ideia revolucionária e um pouco polêmica de que a casa própria, o sonho de consumo da maioria, pode ser um passivo. É isso mesmo, pensa bem. Você tem a prestação, o IPTU, a manutenção. Tudo tirando o dinheiro do seu bolso. Fora os gastos com decoração, reforma. A lista é infinita. Claro que ter um teto é importante, mas o Kiyosaki quer que a gente pare e reflita. Para onde nosso dinheiro está indo. Faz sentido. Mas e aí, quais seriam esses tais ativos que o pai rico tanto defendia? Me explica melhor essa fórmula mágica. Ele colocava muita fé em negócios próprios, imóveis que geram renda com aluguel, ações, até mesmo direitos autorais que rendem royalties. A famosa renda passiva, né? Isso. Dinheiro entrando na conta mesmo enquanto você dorme, viaja, curte a vida. Quem não quer, né? Mas, falando sério, não é só estalar os dedos e pronto, né? Claro que não. O Kiyosaki não esconde que construir riqueza exige estudo, saber calcular os riscos e principalmente fazer o dinheiro trabalhar para você. Ele conta, por exemplo, como comprava imóveis baratinhos em época de crise e depois revendia por um bom lucro. Ele tinha visão de mercado, né? Tal. E ele também bate muito na tecla de entender aqueles relatórios financeiros, de saber ler os números. Ele diz que muita gente é analfabeta financeira, mesmo que tem diploma universitário. A gente decora as fórmulas, mas não entende o que elas significam na prática. Ele faz uma analogia genial com a leitura, sabe? Tipo, você pode até reconhecer as palavras, mas se não entende o significado delas juntas, perde a história. Faz todo sentido. Com as finanças, é a mesma coisa. Você precisa decifrar o que os números estão dizendo sobre um negócio ou investimento para tomar decisões inteligentes. Ele até conta uma história hilária de um jogo que ele organizou com amigos super instruídos e no fim percebeu que ninguém ali entendia bulufas de contabilidade básica em investimentos. Que mico! Imagina a cena. Deu para sentir a vergonha alheia daqui. Mas essa história reforça o argumento central do Kiyosaki. A chave para a riqueza é a educação financeira, não só trabalhar duro ou ter um salário alto. É sobre ter inteligência financeira, saber como o dinheiro funciona e como fazer ele trabalhar para você. E essa educação vai muito além de saber pagar as contas, né? É entender como o dinheiro funciona, os tipos de investimentos,
como controlar o fluxo de caixa. E até usar as leis e o sistema tributário a seu favor. Opa, essa parte é polêmica. File. Ele é fã de carteirinha de usar empresas e estruturas jurídicas para proteger o patrimônio e pagar menos impostos. Ele argumenta que os ricos não são tributados da mesma forma que a gente, porque eles jogam com regras diferentes. E é que o bicho pega, né? Afinal, a gente sempre ouve que os ricos deveriam pagar mais impostos para resolver os problemas da sociedade. Mas o Kiyosaki joga luz num ponto importante. Não adianta só trabalhar duro dentro do sistema, você precisa aprender a dominar o sistema. Ele meio que nos dá um toque na corda para a vida. Se você quer construir riqueza de verdade, precisa entender as regras do jogo e jogar com inteligência. Exatamente. E ele quer que a gente desenvolva essa inteligência financeira, vire um investidor esperto e construa uma base sólida de ativos que geram riqueza. E não depender só do salário, que pode sumir de uma hora para outra. A gente precisa ter várias fontes de renda, criar um plano B, C, D. Ou seja, assumir as rédeas do seu futuro financeiro. E ele não deixa de lado o fator medo, né? Aquele pânico de perder dinheiro que paralisa muita gente. A gente fica com o pé atrás, com medo de arriscar. E ele usa uma frase que gruda na cabeça. Se você quer ser rico, aprenda a levar um soco. Tem que estar preparado para os tondos, né? Faz parte do processo. E ele solta outra frase de efeito. As pessoas mais ricas do mundo já perderam dinheiro. As pessoas mais pobres do mundo nunca perderam um centavo investindo. Ou seja, se você não arrisca, não sai do lugar. É a velha história de quem não arrisca, não petisca. É como aprender a andar de bicicleta, você vai cair algumas vezes antes de pegar o jeito. O importante é levantar, tirar a poeira da roupa e tentar de novo. E ele também fala da paralisia por análise, sabe? Aquela mania de ficar pensando e nunca agir. A gente fica preso no preparar, apontar. Nunca puxa o gatilho. E o Kiyosaki é categórico. Agir, mesmo que de forma imperfeita, é sempre melhor do que ficar parado. Ele incentiva a gente a dar o primeiro passo, aprender fazendo e ir ajustando a estratégia ao longo do caminho. E se você está se perguntando por onde começar, ele dá a dica. Encontre mentores, rodeie-se de pessoas que já são bem-sucedidas na área que te interessa. Ele chama isso de ter amigos ricos, que estão por dentro do jogo, que já trilharam o caminho que você quer trilhar. E como diz o ditado, você é a média das 5 pessoas com quem mais convive. Imagina o poder de ter amigos que pensam diferente sobre dinheiro e já estão colhendo os frutos. É mudar o ambiente e mudar as referências, né? Exatamente. Se você quer mudar sua trajetória financeira, nada melhor do que se conectar com quem já está no caminho certo. Mas ele não está falando para a gente só chugir de informação dos outros, né? Ele também fala da importância de ser um doador nesses relacionamentos. É uma via de mão dupla, né? Isso. O Kiyosaki aprendeu com um pai rico que a verdadeira riqueza está em gerar valor para as outras pessoas e contribuir para o mundo. A generosidade faz parte da equação. Não é só sobre acumular dinheiro. É a lógica do o que eu posso oferecer, em vez de o que eu posso ganhar. Exatamente. E ele acredita que, ao focar em agregar valor e ajudar os outros, você cria um ciclo de abundância que, no fim das contas, retorna para você. É como se fosse um karma positivo da riqueza, né? É mudar da mentalidade de escassez para a mentalidade de abundância. Acreditar que tem espaço para todo mundo prosperar e que, ao ajudar os outros, você cria uma corrente do bem. E tem mais uma coisa que ele deixa bem clara. O mundo muda rápido, então a gente precisa estar sempre aprendendo e dominando novas fórmulas de ganhar dinheiro. O que funcionava antigamente pode não funcionar mais, né? A gente não pode ficar parado no tempo. Tem que estar sempre se atualizando, buscando novos conhecimentos, novas habilidades. Ele vive repetindo: seja um eterno aprendiz. É isso aí. Buscar conhecimento, aprimorar suas habilidades e estar pronto para surfar nas novas ondas do mercado. A gente precisa estar pronto para se adaptar, né? O mundo não espera a gente correr atrás. A gente tem que ter essa mentalidade de camaleão, sabe? Se adaptar às mudanças e não ficar para trás. E essa busca por conhecimento também inclui olhar para quem já fez história, né? Aprender com os mestres. Isso! O Kiyosaki destaca como as grandes empresas que a gente vê na Bolsa de Valores começaram pequenininhas, tipo do zero. A gente vê aquelas empresas gigantescas e esquece que um dia elas também foram startups. E ele fala também de figuras icônicas tipo Colonel Sanders, o cara do KFC. Ele é um exemplo de persistência, né? Total. O cara levou vários nãos antes de fazer sucesso com sua receita de frango frito. Imagina se ele tivesse desistido na primeira dificuldade. Pois é. E o Kiyosaki usa esses exemplos para mostrar que o sucesso não acontece da noite pro dia.
É preciso ter resiliência, persistência. É sobre aprender com os erros dos outros. E com os nossos também, né? Com certeza. É. Imagina a quantidade de tempo e energia que a gente economiza aprendendo com quem já trilhou o caminho. Tipo, evitar os buracos que já caíram, né? Exato. E falando em aprender, o Kiyosaki tem uma visão bem peculiar sobre a educação tradicional, digamos assim. Ali é polêmico, né? Chega a ser radicaloperos. E me fere. Ele solta a bomba de que o sistema educacional está ultrapassado, que não prepara a gente para as tretas da vida real, principalmente as financeiras. Ele chega a dizer que a escola forma empregados, e não empreendedores ou investidores. Ele questiona se o que a gente aprende na escola realmente é o útil para a gente construir riqueza e ter sucesso financeiro. Mas calma, ele não está dizendo pra gente largar os estudos, né? Não é isso. O que ele questiona é o tipo de conhecimento que a gente recebe na escola. É sobre ter uma visão crítica, né? Entender que a escola tem suas limitações e buscar outras formas de aprendizado, principalmente na área financeira. Aprender a pescar e não só receber o peixe, sabe? Boa analogia. E ele critica o jeito como as finanças são ensinadas, ou melhor, não são ensinadas das escolas. A gente sai de lá sem a menor noção de como investir, controlar o fluxo de caixa ou até entender um relatório financeiro. A gente aprende a fazer equação de segundo grau, mas não aprende a declarar imposto de renda. Voltamos àquela analogia da leitura. Você pode até decorar as palavras ativo, passivo, mas se não entende o significado delas no mundo real, você perde a trama toda. A gente fica só na teoria, sem saber aplicar na prática. E o Kiyosaki valoriza muito a experiência prática, aprender fazendo, errando e acertando no dia a dia. Ele aprendeu muito com o pai rico colocando a mão na massa, né? Sim. Lembra da história de como o pai rico fez ele trabalhar de graça na lojinha por semanas. Ele teve que ralar para entender a lição. Só depois de suar a camisa é que ele entendeu a importância de construir ativos e escapar da corrida dos ratos. Foi tipo um choque de realidade, né? Total. E ele aprendeu na prática, sentindo na pele as realidades financeiras e não só lendo sobre elas num livro. A diferença entre saber e saber fazer, né? Exato, é como aprender a tocar violão. Não adianta só ler livros sobre música, você precisa pegar o instrumento e treinar. E errar, desafinar, começar de novo. Faz parte do processo. E o Kiyosaki argumenta que o aprendizado de verdade acontece quando a gente está na arena, enfrentando os desafios, tomando decisões e colhendo os resultados. E encarando o medo de fracassar, que ele também aborda com maestria. Muita gente fica paralisada só de pensar em cometer erros, em perder dinheiro. Lembra da frase? Se você quer ser rico, aprenda a levar um soco. Tem que estar pronto para cair, levantar e seguir em frente. E ele compara a jornada financeira com aprender a andar de bicicleta ou até jogar golfe. Você vai cair, vai ratacada, mas faz parte do jogo. O importante é continuar praticando, aprimorando a técnica e não desistir no primeiro obstáculo. Aprender com os erros e usar isso como combustível para seguir em frente. E ele chega a dizer que os erros são nossos maiores professores, né? Porque trazem lições valiosas que a gente não encontra em livros ou palestras. É na prática que a gente realmente aprende. E por falar em trabalho, ele também tem uma visão interessante sobre empregos e carreiras. Ele não é contra ter um emprego, né? Não, ele não condena. Mas incentiva a gente a encarar o emprego como um meio para atingir um fim, e não como objetivo final. É tipo, usar o emprego como trampolim para alcançar algo maior. Exatamente. Ele argumenta que depender só do salário é arriscado, principalmente nesse mundo maluco que a gente vive. A gente precisa ter outras fontes de renda, né? Sim. Construir ativos que geram renda passiva e, eventualmente, conquistar independência financeira para não ficar refém do contra-cheque. Ele até usa aquela sigla provocativa. Emprego significa estar mais perto da quebra, saca só. Ele gosta de um jogo de palavras, né? Mas ele tem um ponto. É um choque de realidade. É. Mesmo um emprego aparentemente estável pode te deixar na mão se você não tiver outras fontes de renda ou um pé de meia para se apoiar. É como andar de monociclo em cima de uma corda bamba, né? Qualquer vento te derruba. Então, a ideia não é demonizar o trabalho, mas entender suas limitações e não colocar todos os ovos na mesma cesta. Diversificar. E já que falamos em ovos e cestas, acho que a gente precisa descascar a visão do Kiyosaki sobre impostos, que é um capítulo à parte. Essa parte é polêmica. Ele tem uma perspectiva bem singular sobre como o sistema tributário funciona, principalmente para quem já tem uma grana. Ele meio que abre o jogo, né? Mostra os bastidores de como os ricos usam as leis a seu favor. E ele mergulha na história dos impostos, argumentando que eles surgiram como uma medida temporária para financiar guerras. Mas acabaram virando uma constante na nossa vida, né? E com o tempo, o peso foi transferido dos mais ricos para a classe média. Ele chega a chamar a ideia de taxar os ricos de uma espécie de economia Robin Hood, sugerindo que isso
No fim das contas, prejudica justamente quem deveria ser beneficiado. Ele argumenta que os ricos têm mais recursos e conhecimento para reduzir legalmente seus impostos, enquanto a classe média acaba pagando a ponta. É sobre entender as regras do jogo e jogar com inteligência, né? E ele solta polêmica. Yeah. Os ricos não são tributados da mesma forma que a gente, porque eles jogam com regras diferentes. Calma, gente, ele não está incentivando sonegação, qualquer coisa legal. Não, de jeito nenhum. O que ele destaca é a importância de entender as leis tributárias e usar estratégias legais para diminuir o quanto você paga de imposto. Ele defende o uso de empresas e outras estruturas jurídicas para proteger o patrimônio e aproveitar os benefícios fiscais que muitas vezes estão disponíveis para quem tem CNPJ e investe. É sobre ser esperto e saber navegar no sistema a seu favor e não só aceitar as coisas como elas são. Mas isso diz estudo, né? Não é para sair por aí fazendo loucura. Claro, ele incentiva a gente a buscar conhecimento, consultar especialistas e agir com responsabilidade. E ele também fala do medo que muita gente tem da Receita Federal, né? O pânico de errar ou ser auditado faz com que as pessoas paguem mais impostos do que deveriam ou evitem investimentos que poderiam ser lucrativos. É o famoso medo de ser feliz. E ele incentiva a gente a superar esse medo, estudando as leis tributárias, buscando ajuda de especialistas e assumindo riscos calculados dentro da legalidade. É sobre assumir o controle das suas finanças, sem deixar que o medo dite suas decisões. E essa busca por conhecimento também envolve entender como funcionam os sistemas econômicos e políticos que moldam nossa realidade financeira, né? A gente não vive numa bolha, né? As decisões que os governos tomam impactam diretamente no nosso bolso. Exatamente. Ele quer que a gente seja protagonista da nossa história financeira e não figurante. Que a gente entenda o contexto, as forças que estão em jogo e como navegar nesse mar revolto. E ele não se limita a falar só da parte prática, né? Ele também explora o lado emocional e psicológico do dinheiro. O dinheiro mexe com a gente, né? Provoca emoções, medos, inseguranças. E ele acredita que nossas crenças e atitudes em relação ao dinheiro influenciam diretamente nos nossos resultados financeiros. Se a gente tem uma crença de escassez, de que dinheiro é difícil de conseguir, isso pode sabotar nossos esforços de prosperar. Exatamente. E ele fala da importância de pagar a si mesmo primeiro, lembra? Essa ideia é genial. É sobre priorizar seu bem-estar financeiro e transformar isso num hábito inegociável. Em vez de só torcer para sobrar dinheiro no fim do mês, você já separa uma parte logo de cara como se fosse uma conta a pagar. É tipo você é seu primeiro corredor. Exatamente. E ele deixa claro que pagar a si mesmo primeiro não é ser egoísta ou irresponsável. É criar um sistema em que seu bem-estar financeiro está na base da sua vida e não no fim da fila. É tipo colocar máscara de oxigênio em você primeiro, antes de ajudar os outros. Boa analogia. Você precisa cuidar da sua saúde financeira antes de poder ajudar quem você ama. E ele até conta que paga as contas por último de propósito. Sério. Não por irresponsabilidade, mas porque isso força a ser mais criativo e buscar novas formas de gerar renda para cobrir os gastos. Ele desafia o senso comum, né? Faz a gente pensar fora da caixa. Total. É fazer o sistema trabalhar para você e não o contrário. Ele transforma as finanças num jogo, né? Ele enxerga a construção de riqueza como um jogo e incentiva a gente a encarar essa jornada com leveza e curiosidade. Tirar um pouco da pressão da seriedade. E abrir espaço para a gente experimentar, explorar novas possibilidades, se divertir no processo. E para jogar esse jogo com mais chances de ganhar, ele recomenda ter mentores e cercar de pessoas que já são bem-sucedidas na área que te interessa. Os famosos amigos ricos, né? Isso, aprender com quem já chegou lá, te coloca anos-luz à frente. É como ter um mapa do tesouro nas mãos. E ele sugere a gente ter heróis ou modelos no mundo financeiro e estudar as estratégias e os métodos deles. Tipo, seguir os passos de quem já trilhou o caminho, né? Exatamente. Ele conta que, quando era criança, acompanhava a carreira dos grandes jogadores de beisebol, estudava as estatísticas e tentava imitar as técnicas. Ele era fã de carteirinha. E ele aplica essa mesma lógica para estudar investidores de sucesso, aprendendo com suas ideias e copiando seus comportamentos. Mas não é só copiar, né? É entender a lógica por trás das ações. É claro, é preciso ter discernimento, adaptar as estratégias à sua realidade. E, no fim das contas, o Kiyosaki deixa claro que não é só sobre acumular dinheiro, né? É sobre ter liberdade, realizar sonhos, viver uma vida com propósito. Ele também enfatiza a importância da generosidade na construção de riqueza. Ele fala sobre ser um doador e não só um receptor. É sobre contribuir para o mundo, gerar valor para as outras pessoas. Ele aprendeu com o pai rico que a verdadeira riqueza não vem só de juntar dinheiro, mas de fazer a diferença na vida dos outros. E ele compartilha histórias de como, sempre que se sentia precisando de dinheiro ou ajuda, buscava maneiras de ajudar os outros primeiro.
E as coisas sempre davam certo para ele. Ele diz que é como se o universo retribuísse a generosidade. É mudar da mentalidade de escassez para a mentalidade de abundância. Acreditar que tem prosperidade para todo mundo e que, ao ser generoso, você cria uma onda positiva que acaba te beneficiando também. E essa mudança de mentalidade é fundamental para a gente alcançar a verdadeira riqueza. Chegamos na reta final da nossa imersão no Pai Rico, Pai Pobre. Desvendamos os segredos, as polêmicas, as estratégias. Deu para perceber que o Kiyosaki não veio para brincadeira, né? Ele realmente coloca a gente para pensar. Mas apesar de ter se tornado um clássico, o livro também gerou bastante controvérsia, né? Muita gente critica, dizendo que as ideias são simplistas demais, que ele não se aprofunda em alguns temas. Dizem que ele ignora as complexidades do mercado, foca demais em imóveis. E teve aquela polêmica sobre as histórias, principalmente as do Pai Rico. Rolaram boatos de que ele nem existia, que era só um personagem fictício. Mesmo que ele tenha dado uma enfeitada nas histórias, eu acho que os princípios básicos que ele ensina são válidos. Independente do Pai Rico ser real ou não, a mensagem central do livro impacta muita gente, né? Sim, a importância da educação financeira, de construir ativos, de assumir o controle do seu futuro. Isso inspirou muita gente. Outra crítica que ele recebe é que ele foca demais em imóveis como o caminho para a riqueza, né? É verdade, ele usa muitos exemplos de imóveis. Mas a gente tem que lembrar que o livro foi escrito há mais de 20 anos. Pois é, o mundo era outro. De lá para cá, a internet explodiu, a tecnologia avançou, surgiram as criptomoedas. O cenário mudou completamente. Então, mesmo que os conselhos específicos do Kiyosaki não se apliquem a todas as situações hoje em dia, os princípios básicos continuam valiosos, né? Com certeza. A educação financeira, a construção de ativos, a geração de renda passiva, isso tudo ainda é fundamental. A sacada é adaptar esses princípios à realidade atual, né? Encontrar as melhores estratégias para você, considerando seus objetivos, sua tolerância ao risco. E o próprio Kiyosaki incentiva a gente a explorar diferentes caminhos, a estar sempre aprendendo. Afinal, o que funcionava antigamente pode não funcionar mais, né? Exatamente. A gente precisa se adaptar, buscar novas fórmulas. Ele também nos convida a pensar por conta própria, a questionar o que todo mundo diz. A não seguir a manada cegamente. A desenvolver nossas próprias estratégias, a ter uma visão crítica. E mesmo que essa abordagem não agrade a todos, acho que ele contribuiu muito para o mundo das finanças pessoais, né? Sem dúvida. Ele abriu espaço para um novo jeito de pensar sobre dinheiro. Incentivou as pessoas a assumirem o controle das suas finanças. E inspirou toda uma geração a buscar a independência financeira. E a ênfase que ele dá à educação financeira, principalmente para os mais jovens, é muito importante também, né? É fundamental. Preparar as futuras gerações para lidar com as complexidades do mundo financeiro. Então, mesmo que o Pai Rico, o Pai Pobre não seja um manual perfeito, acho que é um ótimo ponto de partida, né? Sim, para quem quer desenvolver sua inteligência financeira e construir um futuro mais próspero. E para finalizar, queria voltar àquela pergunta. O que o Kiyosaki quis dizer com os ricos não trabalham por dinheiro? Ele quis dizer que os ricos constroem sistemas que geram riqueza mesmo quando eles não estão trabalhando ativamente. Eles fazem o dinheiro trabalhar para eles, né? Exatamente. Seja através de um negócio, de investimentos, de propriedades que geram renda. É ter a liberdade de não depender de um salário para viver. E como a gente pode começar a trilhar esse caminho? Acho que tudo começa com a educação, né? Aprender sobre finanças, sobre investimentos, sobre as diferentes formas de gerar renda. E, claro, perder o medo de errar, de arriscar. Buscar mentores, se conectar com pessoas que já conquistaram a independência financeira. E principalmente de agir. Dar o primeiro passo, construir uma base sólida, ter disciplina e persistência. É uma jornada, né? É, mas uma jornada que vale a pena. Bom, com essa mensagem inspiradora, a gente encerra a nossa imersão no Pai Rico, Pai Pobre. Esperamos que você tenha gostado dessa viagem pelo mundo das finanças. E que tenha saído daqui com a cabeça fervilhando de ideias e com mais vontade de assumir o controle do seu futuro financeiro. A gente se encontra na próxima imersão.